Bem, então, como eu estava falando, essa é a aula 67, que é a continuação da aula 64. A aula 64, lembrando, é a aula que nos apresenta o conceito de epístolas. Epístolas, né, são cartas que foi utilizada muito no início da era cristã para os líderes da igreja, para os discípulos, apóstolos, é, enviar informações para as primeiras comunidades, para dirimir dúvidas, dar direcionamentos, fazer reprimendas, orientar de como fazer ou como praticar alguns rituais. E foi utilizada de maneira bem ampla. Chegaram até nós 21 epístolas que foram apresentadas na última aula, mas acredita-se hoje que mais de uma centena de epístolas foram escritas. Todas elas têm um princípio bastante comum, que começam sempre por um comprimento que pode, às vezes, se prolongar por uma página, 2 páginas da carta. Termina sempre com uma bênção, que também pode ser uma bênção bastante extensa, de meia, 1 página. E no corpo da epístola, dessa carta, é onde é feito essas colocações, né? Esses lembretes, esses direcionamentos, essas reprimendas, essas observações. Hoje eu quero destacar bastante alguns pontos das epístolas paulinas. Não foi só Paulo que escreveu epístolas, né? Outros discípulos escreveram, outros líderes religiosos menos famosos também escreveram. As epístolas não foram criadas pelos discípulos de Jesus, pelos apóstolos de Jesus. É um estilo de escrever que os gregos já utilizavam 200, 300 anos antes da era cristã. Mas Paulo fez um uso disso com bastante relevância, porque como ele era bastante respeitado, as cartas que ele enviava para as primeiras comunidades tinham bastante valor. E no encontro, nas reuniões realizadas nessas casas, elas eram lidas, comentadas, interpretadas pelos líderes da igreja. Vamos lembrar que nas primeiras comunidades cristãs não tinha-se evangelho para fazer leitura, não tinha a Bíblia como conhecemos hoje, tinha Torá, né, para os judeus, com bastante referências ao Messias, e tinham algumas anotações que algumas pessoas tinham de ter ouvido depoimento de algumas pessoas que conheceram Jesus, trechos copiados de coisas que os discípulos falaram, ou que o próprio Jesus falou, e as cartas de Paulo. Então, as cartas de Paulo tinham realmente bastante relevância na época. E eu quero, na aula de hoje, justamente destacar alguns pontos que são muito importantes, como eu já falei, para a nossa evolução espiritual e que estão também destacadas na apostila amarela, na iniciação espírita. Bem, de início, a gente pode tentar pensar nessa questão. É fácil aplicarmos os ensinamentos apostólicos em nossa vida comum? A gente vai ter a tendência muito grande de dizer que não é fácil sermos discípulos, e muito menos sermos apóstolos. Lembrando que discípulo é todo aquele que segue os ensinamentos do mestre, aqueles que procura praticar no seu dia a dia os ensinamentos do mestre. E no nosso caso, Jesus. Então nós teríamos que, para nos julgarmos discípulos, a gente teria que procurar conhecer o que Jesus colocou e procurar seguir. E nos dias atuais, a gente tende a colocar que isso é muito difícil por causa do nosso dia a dia, do trabalho, das relações,
do mundo que nos oferece diversas distrações, mas se nós retrocedermos para a época dos discípulos, no século I, né, anos 50, 60, 70, 80, ou seja, primeiro século, nós vamos ver que para eles era muito mais difícil do que para nós. Primeiro, porque para levar a mensagem de Jesus e viver em acordo com os ensinamentos de Jesus, você tinha que ir de uma cidade para outra e isso era uma coisa bastante complicada na época, porque não existiam estradas como nós temos hoje. Existiam sim algumas estradas romanas ligando, interligando as cidades principais, mas na maioria das vezes você não tinha essa estrada. E mesmo quando essa estrada existia, você não tinha pelo caminho hotéis, você não tinha iluminação noturna, você não tinha locais que pudessem facilitar a sua viagem. Lembrando que as viagens, a maioria era feita a pé. O cavalo era muito pouco utilizado, mais pelas tropas romanas. Na região da Palestina, a coisa era mais complicada ainda, porque essas estradas romanas não existiam. Então tinha que se fazer a pé. Lembrando que, por exemplo, de Cafarnaum, que era a cidade que Jesus mais utilizou, mais ficou, que ficava na Galileia, até Jerusalém, eram 150 e pouquinhos quilômetros, que dava mais ou menos 5 dias de caminhada para um homem adulto, viajando na taxa de 30 a 35 quilômetros, por regiões inóspitas, deserto, regiões pedregosas. Então era bastante difícil você levar a mensagem de Jesus adiante. Além disso, você tinha problemas, como eu já coloquei, que não tinha patrocínio. Então você tinha dificuldade em se hospedar, você tinha dificuldade em se alimentar. Muitos deles tinham família e tiveram que abandonar, largar de certa forma suas famílias, suas respectivas mulheres, esposas, seus filhos, para poder levar a mensagem. Então, se nós retrocedermos à época do início do cristianismo, a gente vai perceber que as dificuldades existem e existiram naquela época e existem hoje. E uma outra visão que nós podemos ter também é que a maioria das dificuldades que surgem à nossa frente são efeitos causados por nossas obras, por nossas ações, por aquilo que falamos. Ou seja, a maioria das dificuldades que surgem à nossa frente, dos obstáculos que surgem à nossa frente, são resultantes de nossos atos. Sendo assim, nós só colhemos o que plantamos. Se, por acaso, a colheita hoje não está muito boa, seja na nossa relação pessoal, seja no trabalho, seja, sei lá, na escola, no nosso convívio, de maneira geral, nós precisamos parar, refletir e começar a plantar melhor, para que daqui a 6 meses, um ano, a gente tenha uma colheita melhor. Porque a lei da causa e efeito acontece o tempo todo, ela está ativa o tempo todo. Se algo não está bem em nossa vida, esse algo é resultado de nossas ações, nossos atos. Então temos que mudar a forma com que pensamos e sentimos nos dias atuais, para que as nossas ações, as nossas palavras sejam melhores e com o tempo, né, produzam obras melhores que permitam que nós façamos uma colheita melhor lá na frente. Então, essa consciência é importante que nós tenhamos, que não fiquemos reclamando, se lamentando das dificuldades da vida atual, porque todos têm essas dificuldades. Esses obstáculos que surgem à nossa frente são, na verdade, oportunidades
de refinarmos, de burilarmos o nosso espírito. Só isso. E essas dificuldades, esses obstáculos são causados por nós mesmos, por nosso espírito, né, na forma com que atua neste plano. Quer queiramos, quer não, cada um de nós tem a vida que merece ter, na medida do que pensa e sente. Porque antes da gente fazer alguma coisa, antes da gente falar alguma coisa, a gente pensa e sente. Então, cada um de nós tem a vida que merece ter, na medida exata do que pensa e sente. E nós temos então que procurar o equilíbrio entre o bem viver e as nossas obrigações. Todos nós gostamos, né, de viajar, de se alimentar bem, de ver um seriado, como a Lê colocou, mas nós não podemos esquecer das nossas obrigações de espírito que somos. Nós não podemos viver pelo prazer, só pelo prazer, procurando a felicidade plena na matéria. Como o Livro dos Espíritos nos diz, na questão 920, a felicidade plena não é deste mundo. Nós devemos sim, como o livro também fala, sermos os mais felizes que pudermos ser. Mas com a consciência que a felicidade plena não é deste mundo. Com a consciência que precisamos ser responsáveis pela nossa evolução espiritual, pelo nosso refinamento. Com a consciência que não podemos trocar o meio pelo fim. Não podemos viver aqui só pelo prazer. Porque a vida na matéria é um instrumento de refinamento do nosso espírito. E quando nós só pensamos em nos divertir, em ser felizes, e não nos preocupamos de maneira contínua em sermos melhores, nós estamos trocando o fim pelo meio, querendo ser feliz agora, esquecendo que nós temos que priorizar a nossa evolução espiritual. Nós somos espírito e temos um corpo. Nós não somos esse corpo. Quem tem fome, quem tem sede, quem sente cansaço, quem tem dor, é o nosso corpo. Essa máquina biológica que nós habitamos para nos manifestarmos nessa matéria. Mas nós não somos esse corpo, nós somos uma consciência, um espírito em evolução. Então nós temos que ter no nosso dia a dia esse equilíbrio. Não é errado eu ver um seriado. Até de repente fazer um corujão. E passar uma noite em claro vendo um seriado. O que é errado é eu esquecer da minha reforma, que eu preciso me trabalhar. Que eu preciso me preocupar no que penso e sinto. Que eu preciso me preocupar em produzir boas obras. Que eu preciso me preocupar em ser melhor. O tempo todo. Não é só uma vez por semana ou 2 vezes por semana eu assistir a aula, eu fazer um trabalho voluntário, que eu vou atender essa necessidade. Eu preciso de maneira contínua, seja na minha casa, seja no trabalho, seja num churrasco com amigos. Eu preciso estar atento, preocupado com a minha reforma, com a minha evolução em espírito. Então, entrando mais diretamente no que Paulo nos adverte, nos alerta em suas epístolas, nós temos aqui a questão do materialismo, que ele coloca de maneira bem clara na epístolas que ele envia aos romanos. Então, existia uma comunidade em Jerusalém, a Casa do Caminho, que é onde foi a primeira comunidade cristã fundada por Pedro, mas à medida que o tempo foi passando, outras comunidades cristãs foram sendo criadas e mantidas.
Em Roma, que era a capital do Império Romano, também teve uma comunidade cristã muito importante e relevante. E Paulo escreveu algumas epístolas aos romanos. E na primeira epístola ele destaca bem essa questão do materialismo, que nós não devemos nos perder em devaneios, nos vinculando à matéria. Não que nós não possamos ter matéria, mas nós não devemos nos preocupar em ficar reféns, em viver pelo tem, em ficar reféns da matéria. Nós devemos procurar ter a matéria necessária para o nosso sustento, manutenção dessa máquina biológica, que permita a nossa evolução. Mas qualquer excesso que se manifeste em termos de luxo ou de ostentação é gasto de energia que não precisamos ter. Ou seja, eu posso ter um carro, eu posso ter uma casa, eu posso ter bens materiais de maneira geral, mas eu não devo viver em função disso. De novo, estarei trocando o meio pelo fim. Se eu ficar levando a minha vida sonhando com um carro melhor, sonhando com uma casa melhor, que fuja daquela necessidade que eu tenho, que eu preciso para me melhorar em espírito, estou gastando energia à toa. Energia que eu podia estar gastando em minha reforma, na minha melhoria espiritual, estou gastando, pensando, lutando por mais ter. Ter um carro melhor, ter mais dinheiro, ter uma casa melhor. Nós temos que lembrar que nós encarnamos nesse plano sem nada e vamos partir sem nada. Nós vamos fazendo essa passagem para o plano espiritual, deixando tudo aquilo que acumularmos aqui, porque nós não temos nada. Nós detemos por um tempo determinado matéria, inclusive esse corpo, mas nada nos pertence de maneira definitiva. E muitas vezes a gente acumula tantos bens e acaba, quando faz a passagem, deixando problemas para nossa descendência, que fica brigando pelo espólio, pelos nossos bens. Então, sim, nós devemos procurar ter uma boa moradia, um bom carro, mas sem nos preocuparmos com luxo ou ostentação, porque isso nos faz patinar na nossa evolução. Nós devemos procurar viver sem esse vínculo com a matéria, inclusive com pessoas. Não que nós não devamos amar as pessoas, pelo contrário, devemos procurar amar as pessoas de maneira incondicional, sem condições. Esse deve ser um objetivo. Mas nós não devemos ficar reféns de outros espíritos encarnados. Eu só vou ser feliz se aquela pessoa ficar comigo. Eu só vou estar bem se eu estiver com aquela pessoa. Porque aí, se aquela pessoa fizer a passagem antes de mim, eu vou ficar num estado que vai me prejudicar a minha evolução, sofrendo por algo que eu nunca tive. Além do que eu prejudico também quem fez a passagem, porque esse vínculo, esse pensar e sentir em sofrimento acaba atrapalhando a evolução da pessoa que partiu no plano astral, mental, porque eu fico com um vínculo, eu fico ancorando, né, a evolução do outro espírito. Dor é normal. Dor pela perda. Um sofrer também até que é a dor estendida, mas por um pouco tempo. Se eu estendo esse sofrimento demais, eu prejudico a mim e quem partiu. Isso vale também para relacionamentos pessoais. Porque o amor não tem nada a ver com possessão. O amor tem a ver com entrega.
O amor verdadeiro é aquele amor que a gente quer que a pessoa que nós amamos, pensamos e sentimos amor, seja feliz, mesmo que não seja conosco. Poxa, é difícil pensar assim, mas é o que devemos procurar pensar. O amor não tem nada a ver com possessividade. Então, quando Paulo nos fala que nós não devemos nos ater, nos vincular à matéria, é nesse sentido, porque esse vínculo exagerado acaba prejudicando a nossa evolução em espírito. Um outro alerta que Paulo faz, só que agora aos coríntios, que eram os moradores da região da cidade de Corinto, que ficava na Grécia, ele fala sobre orgulho e vaidade. Nós, espíritas, tendemos a colocar como defeitos morais a questão do orgulho e da vaidade. Na verdade, o orgulho e a vaidade não são coisas ruins quando estão em equilíbrio. Tem a ver com o amor próprio, o orgulho e a vaidade. E Jesus nos disse, né? Ele nos trouxe o mandamento principal que é amar ao Pai sobre todas as coisas, mas amar ao próximo como a nós mesmos. Então eu preciso me amar. Porque se eu não me amo, como que eu vou amar alguém? Como eu vou amar o meu próximo? Eu só posso doar aquilo que tenho. Se eu não me amo, não tenho amor para dar. Então eu preciso me amar. Amor próprio é importante. E orgulho e vaidade é justamente isso, né? Me amar de maneira equilibrada. Então não é ruim eu ter orgulho do que sou, do que tenho, do que conquistei, ter orgulho de um filho, ter orgulho do meu país. Orgulho é ruim quando está em desequilíbrio. Quando eu ser, eu me orgulhar do que sou ou tenho, me faz sentir melhor que as outras pessoas. Aí esse orgulho é ruim. Eu me amo demais. E aí esse orgulho é ruim. Porque eu me desequilibro. Mas se eu me amo de maneira equilibrada, o orgulho é bom. Eu devo orgulhar do que sou e tenho, porque são méritos meus. Então não é ruim. Eu só não devo me julgar melhor do que alguém por algo que tenha, ou seja. A vaidade também é algo de bom. Tem a ver com amor próprio. Eu gostar de vestir-me bem, de me manter aciado, de fazer uma academia para manter a minha máquina biológica, o meu corpo bem, bom, para eu habitar e me manifestar, isso não é ruim. Isso é amor próprio. Eu me amar. A vaidade é ruim quando eu compro roupa de grife porque eu quero me destacar, eu quero chamar a atenção de outras pessoas. Vou fazer academia, não é por mim, não é pelo meu corpo, é para chamar a atenção de outras pessoas. A vaidade, quando em desequilíbrio, é falta de amor próprio, é o contrário do orgulho. O orgulho ruim é quando eu me amo demais. A vaidade ruim é quando eu me amo de menos. Aí eu fico procurando chamar a atenção das outras pessoas para obter delas o amor que me falta. Então eu vou fazer academia, não é para me manter bem, o meu corpo bem. É para chamar atenção, para que elas deem atenção ao amor que me falta. Eu vou fazer uma cirurgia corretiva ou estética, não é por mim. É para chamar atenção de alguém. Eu compro uma roupa de grife, não é por mim. É para me destacar e ter atenção, o amor do que estão à minha volta. Para que eles me deem o amor que me falta. Mas, se eu tenho a vaidade em equilíbrio,
eu faço as coisas por mim e não para chamar a atenção de ninguém, legal. Eu tenho orgulho e vaidade em equilíbrio, então eu me amo de maneira equilibrada. Isso é bom, porque aí eu posso amar o meu próximo de maneira plena, porque eu posso doar o amor, porque eu tenho amor para doar. Eu me amo. Paulo coloca isso em Coríntios. E ele diz ainda, né, que o segredo é manter a modéstia, a humildade. Tem a ver com a primeira bem-aventurança, né, que Jesus nos trouxe no Sermão do Monte, da montanha. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Bem-aventurados aqueles que se reconhecem que precisam se trabalhar, que são falhos, que são modestos, que são humildes. Então, o segredo é a humildade. Quando eu me mantenho humilde, eu tenho orgulho e a vaidade em equilíbrio. Eu me amo de maneira adequada. E aí eu consigo amar o meu próximo também de maneira adequada. Paulo, ainda em Coríntios, nos fala sobre as aflições, sobre as dificuldades da nossa vida na matéria, dos obstáculos que a vida na matéria nos traz. E eu comentei no início dessa aula que esses obstáculos são necessários para nosso refinamento, para nossa reforma em espírito. E eles são causados por nossas ações, pelo nosso pensar e sentir. E são provas de valor. Toda dificuldade, obstáculo que surge à nossa frente é uma oportunidade de mostrarmos valor. É uma oportunidade de nós, espíritos, demonstrarmos a consciência, a qualidade, o mérito que temos. Nenhuma aflição, nenhum obstáculo é demais. Nós temos que ter a consciência que viver dói. Ficar sentado demais dói, cansa. Ficar em pé demais dói, cansa. Dormir demais dói. Caminhar demais dói. Ficar parado dói. Correr dói. Ver televisão demais dói. Seriado demais. Tudo dói, porque gasta energia. Faz parte. Então, as aflições, os obstáculos, nos fazem sentir dor. E é normal. O que nós não podemos é estender essa dor e deixar com que vire um sofrimento prolongado. Porque isso, como eu já coloquei, não nos ajuda em nada. E aí vem a questão de nós, como nós espíritas também gostamos de colocar, nos resignarmos. Sim, nós devemos nos resignar. As tribulações, as dificuldades, os obstáculos fazem parte da vida na matéria. Viver dói. Só que eu preciso colocar que nós temos que tomar cuidado com o tipo de resignação que nós praticamos. Porque existe a resignação passiva, o conformismo barato. Eu tinha um plano A, não deu certo, e aí eu simplesmente concluo: Deus quis assim, então tudo bem. Eu me resigno, eu me conformo. É a vontade de Deus. Eu sinto, mas tenho que dizer, Deus não quer nada. Deus não castiga ninguém, Deus não perdoa ninguém. De maneira bem genérica, é isso que acontece. Deus criou o universo, o nosso universo conhecido, que nós temos consciência há 13,8 bilhões de anos,
Pode existir outros universos, a ciência até prevê isso, mas o que nós conhecemos foi criado há 13,8 bilhões de anos. Mas ele continua sendo criado. Até hoje, galáxias continuam sendo criadas, estrelas continuam sendo criadas, planetas continuam sendo criados. Ou seja, a criação não parou. O divino não é um relojoeiro que criou um relógio e esquece, não. Ele cria o tempo todo. E o divino se mostra vivo, ativo. Uma das maneiras é através da criação. A outra é através da aplicação das suas leis universais, que valem todo tempo e lugar, quer queiramos, quer não. Se nós nos alinhamos a essas leis, nos damos bem. Se nós nos alinhamos, nós não nos preocupamos por desconhecimento ou simplesmente por não dar a prioridade de nos alinharmos com essas leis, nos damos mal. E aí nós dizemos que somos castigados. Poxa, Deus está me castigando. Ele não está nos castigando. Nós estamos colhendo o que plantamos. Não estamos nos alinhando com suas leis. Estamos nos dando mal. Estamos no prejuízo. Se eu tomar essa consciência que não estou seguindo as leis divinas, que são universais, e começar então a me alinhar, a viver em acordo com essas leis, então eu vou começar a me dar bem. Eu posso até dizer que estou sendo perdoado pelo divino. Mas, sendo a rigor, o divino não está perdoando nem castigando ninguém. Ele só está atuando o tempo todo. Ele não é um velho maniqueísta que fica sentado no trono, olhando nós e, poxa, o Luiz não tá legal. Ele acordou hoje e não agradeceu o privilégio de acordar e de ter mais uma oportunidade de vida. Eu vou castigar ele. Ah, o Luiz acordou, fez a prece agradecendo. Poxa, que bom. Eu vou dar um dia bom para ele. Não é assim. Não é assim. O divino se manifesta o tempo todo, através da criação e através das suas leis. Então, quando eu tenho um plano A, um casamento, por exemplo, e ele não deu certo, uma empresa, por exemplo, e ela faliu, não foi porque Deus quis. O resultado foi por causa das minhas ações, meu pensamento, sentimento, que produziram palavras, verbo e produziram ações, atos. E eu colhi o fruto. Só isso. Então, eu me conformar, eu me resignar de maneira passiva, não é produtiva para a minha evolução. Eu me resignar de maneira resistiva, que é uma outra forma, o plano A não deu certo, então vamos para o plano B. Legal. Sair da passividade. Mas se eu ficar me lamentando, poxa, por que o plano A não deu certo? Por que Deus não quis que desse certo? Até começo a pôr culpa nele. Aí eu vou fazer o plano B, mas eu vou tentar no futuro fazer o plano A funcionar. Eu vou para o plano E, mas eu fico me lamentando, reclamando porque que as coisas não funcionaram no plano A. Estou desperdiçando energia, vibrando energias destrutivas, que não vão me ajudar em nada a fazer o plano B dar certo. Qual é a maneira melhor de se resignar, de se adaptar às ocorrências, de se acomodar? É a resignação ativa. Aquela que o plano A não deu certo, legal, vou para o plano B. O plano A fica de referência, para que assim eu tenha mais chances de fazer com que o plano B dê certo. Eu arregaço as mangas, levanto a cabeça, estufo o peito e vou para a luta. Lembrando, né, das experiências que eu tive no plano A. Então, é normal, e isso faz parte. É assim que devemos encarar, porque aí nos permite que nós nos transformemos num novo homem, num espírito iluminado, santo, purificado, deixando o homem velho para trás, o homem que erra, o homem do pecado, pecado no sentido de erro. Erro
por desconhecimento, erro por falta de consciência. E quando eu tenho, então, essa atitude ativa de procurar fazer o melhor o tempo todo, o melhor que eu puder, eu acabo com o tempo me iluminando, me santificando, alcançando assim um homem novo, deixando o homem velho para trás. O homem que tem a consciência que tem o divino em si e que, por ter essa consciência, consegue manifestar o divino em si o tempo todo, se iluminando, santificando. Paulo, em Efésios, também nos coloca a questão. Efésios é uma outra comunidade, né, que cristã dos inícios do século I. Ele fala dos deveres domésticos, que o homem deve, que foi, na verdade, foi bem direcionada para os homens, porque na época a sociedade era bem machista, que os homens deveriam sim participar, né, das tarefas domésticas. Mas adaptando aos dias de hoje, na verdade, homem, mulher, filhos, irmãos devem, de maneira comum, dividir as tarefas domésticas. Nós temos que lembrar que espírito não tem sexo. Eu estou homem ou estou mulher. Nós temos que lembrar que, como filhos, nós devemos honrar os nossos pais. E nada melhor do que honrar, além de obedecer, do que ajudar nas tarefas domésticas. Nós temos que lembrar que somos irmãos e que, dentro do possível, devemos nos ajudar na caminhada evolutiva que fazemos. E aí vai um outro ponto que também em Efésios Paulo nos lembra, da comunicação. Repare que naquela época já tinha o problema da comunicação. E aí, uma das coisas que Paulo fala é da dificuldade da comunicação da época, né? Porque a maioria dos discípulos falava aramaico, falava hebraico, quase nenhum, com exceção de Lucas, de Tomé, falava, do Paulo, falava grego, falava latim, que eram as línguas da época, né? Então, uma das dificuldades que eles tinham era de comunicação nas cidades que eles iam visitar, que eles iam fundar igrejas cristãs. Mas Paulo coloca também no sentido mais genérico, e hoje é muito comum a falta de tolerância, a falta de paciência. E isso começa já com o nosso dia a dia em nossas casas. Às vezes nós temos mais tolerância, mais paciência com colegas do trabalho, nós somos educados, né? Toleramos os erros, os jeitos de ser, de ver o mundo. E em casa, pela intimidade que temos, né, nos falta a caridade moral, de dar a atenção adequada, a palavra amiga, de amar de maneira prática. Porque o amor não se revela só no sentir ou no falar. Eu preciso demonstrar o meu amor de maneira prática. Isso é caridade. Caridade é o amor materializado, que tem a ver com o slide anterior. Ajudar nas tarefas domésticas é demonstrar amor. Eu vou passar uma camisa. Eu vejo a camisa do meu irmão lá sem passar, eu vou passar a camisa. Vou passar a camisa dele. Assim, quando ele procurar, a camisa dele já vai estar passada na gaveta, bonitinho. Nem vou falar nada. Vou passar porque posso. Estou passando a minha, não custa passar dele. Isso é amor. De maneira prática, materializado. Eu
ter essa preocupação em, em me colocar disponível de maneira tolerante e paciente com todos, em particular as pessoas que eu amo, é muito importante. Porque o melhor laboratório é as nossas casas. Na prática do amor, na prática do serviço ao próximo. E depois nos estendemos. Então, nós irmos na nossa casa espírita e praticarmos o amor uma vez por semana, seja na assistência espiritual, seja na assistência social, é legal. Mas nós não somos só espíritas, não devemos ser só espíritas quando estamos na nossa casa. Devemos ser espírita o tempo todo, em nossos lares, em nossos trabalhos, em nossas escolas, na rua, o tempo todo. E aí, nós devemos, em Efésios, onde ele fala isso, lembrar das armas que o divino nos fornece. Uma delas é o Evangelho, né, através da leitura dos Evangelhos, a fé, não a fé cega, a fé raciocinada, para evitar dogmas, idolatrias. O Espírito Santo, como os evangélicos gostam de dizer, né, nos enchermos de Espírito Santo, basta amar. Amar de maneira incondicional. Oração. É importante que nós tenhamos, né, isso bem claro em nossas consciências, que a oração é uma forma que temos de nos conectar com a boa espiritualidade, com os bons espíritos, com o divino. E essa oração pode ser feita em qualquer lugar. Não precisa ser uma oração pré-definida, um Pai Nosso. Não precisa eu estar num templo, numa casa espírita. Eu posso fazer isso no metrô, na rua. Basta em pensamento eu conversar com meu mentor, com espíritos amigos, com o Pai. Eu procurar essa conexão. E quanto mais eu praticar oração, mais íntimo da boa espiritualidade eu vou estar, mais sintonizado com eles eu vou estar. E aí, né, mais eles vão poder me ajudar, através de sonhos, através de pressentimento, através de sensações, percepções, insights. Porque eu estou em ressonância com eles, eles conseguem me ajudar de maneira prática. Oração tem a ver com ação de orar, de falar, de conversar. Da mesma forma que quanto mais eu converso, mais eu pratico a ação de conversar, de falar, de orar com uma outra pessoa, mais íntimo eu fico dessa outra pessoa, quanto mais eu pratico a oração com a boa espiritualidade, mais íntimo eu fico dessa boa espiritualidade. E mais íntimo, mais sintonizado, melhor ela pode me ajudar na caminhada evolutiva que faço aqui. É aquela vozinha da consciência que nos lembra de sermos tolerantes, de sermos pacientes, que não somos melhor que ninguém, que não devemos ser agressivos no tom de voz ou no agir, que nos faz nos ter controle em momentos difíceis, que nos dá a ânima necessária para servir ao próximo. A oração é muito importante. E aí tem aquela famosa frase espírita que nós gostamos de usar, já estou terminando, orai e vigiai, ou vigiai e orai. A oração, já falei da importante. O vigiar é o vigiar o que pensamos e sentimos. Porque as nossas ações, o que falamos e fazemos, é produto do que pensamos e sentimos. Se nós pensamos e sentimos bem, as nossas obras, que é o que falamos e fazemos, vão ser boas. As pessoas nos reconhecem pelas nossas obras. Se alguém perguntar, como é o Luiz? As pessoas que me conhecem
vão lembrar das coisas que eu já falei e das coisas que eu já fiz. São as minhas obras. Mesmo quando eu não estiver mais encarnado. E essas obras é produto do meu pensar e sentir. Por isso que eu preciso vigiar o que penso e sinto. A oração é uma forma de eu me empoderar para pensar e sentir melhor. Ah, mas o sentir não é produto do pensar? Não. Tem muito sentimento que eu capto do ambiente que estou, capto de outras pessoas, capto, né, trazendo de outras existências. Ou seja, não origina, não tem origem no meu pensar. A maioria dos meus sentimentos tem origem no meu pensar, nos meus julgamentos, nas minhas escolhas. Mas tem sentimento que não. Então eu preciso conscientemente vigiar o que penso e o que eu sinto. Isso é o valor do orar e vigiar. Porque se alguém se aproxima de mim, essa pessoa está mal-humorada e começa a reclamar do governo, começa a reclamar da vida, do salário, e eu, né, para me socializar, para me relacionar bem, começo a comentar também, corroborando as críticas, as lamentações, eu entrei em sintonia, em sentimento e também em pensamento com essa pessoa. De vez em agora ter uma pessoa vibrando energias destrutivas, tem duas, porque eu também me sintonizei por ressonância e estou também produzindo energias destrutivas. Então, a melhor que eu tenho a fazer como consciência, se eu perceber que alguém está vibrando mal, é tentar ajudá-la a não vibrar assim, né? Então, mudar de assunto, levar a pessoa para tomar um café. Mas eu só vou conseguir fazer isso se eu me policiar. Senão, de maneira automática, eu estou vibrando mal. E por último, eu quero lembrar aqui que outra coisa que está colocada em Tessalonicenses, que é Tessalônica, lá na Turquia, uma outra comunidade cristã, bastante importante no início da era cristã, Paulo nos lembra da importância da caridade, que eu já coloquei aqui. A importância de nós materializarmos o amor ao próximo. Né? Tem a ver com a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, que se lamentam, que se afligem, que percebem o próximo. A primeira bem-aventurança tem a ver conosco, a segunda com o próximo. Eu percebo, eu me toco pelo próximo. Mas não basta amar o próximo, eu preciso materializar isso para demonstrar, né, esse amor. E é isso, gente.